Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, de James Thompson, prefácio de Jim Bill McIntyre, publicado pela editora Vida Cristã. Se você é novo aqui no canal, veja aí na minha playlist, já tem vários vídeos aí desse livro e tem também mais de 25 livros lidos na íntegra aí para você ter o seu crescimento espiritual aí, tá bem? E conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Peço para que você que já conhece aí o meu trabalho, deixa aí o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para você que é novo aqui também, para o canal crescer e a palavra de Deus ir cada vez mais além. Também peço que, se você ficar com alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. Se você mora longe, a gente pode marcar e fazer isso através de uma videochamada, tá bem? Então vamos lá, vamos para o capítulo 6 hoje, que está falando sobre o segredo da ceia. 1 Coríntios 10:16, abre aspas, o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? Fecha aspas. Como uma criança curiosa, o visitante que assiste a um culto de adoração pela primeira vez fica imaginando qual será o significado do pão e do cálice partilhados pela congregação. Se pedisse uma explicação desse costume, talvez lhe dissessem que este serviço é um memorial da morte de Jesus. Também lhe explicaria, nas palavras de 1 Coríntios 11:26, que a igreja está anunciando, abre aspas, a morte do Senhor até que ele venha, fecha aspas. Desculpa. Ou ainda, poderiam contar-lhe que se trataria simplesmente da comunhão. Mas o que estamos querendo dizer quando nos referimos à ceia do Senhor como a uma comunhão? Este termo refere-se a uma comunhão especial com Deus, comunhão em que cada cristão separa-se de, é, separa-se de seus irmãos em Cristo a fim de gozar de suas próprias experiências particulares com Deus? Uma pergunta. Ou o termo refere-se a uma comunhão com os irmãos em Cristo através da qual a igreja se torna mais unida? Foi Paulo quem primeiro referiu-se à ceia do Senhor como uma comunhão em 1 Coríntios 10:16. Ele fez uso desse termo numa ocasião em que a ceia do Senhor se transformara em confusão. Os coríntios haviam destruído de tal modo, de tal forma o significado da ceia que Paulo ousou dizer, abre aspas, quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, fecha aspas. Está lá em 1 Coríntios 11:20. O apóstolo tentou corrigir esta distorção da ceia do Senhor por parte da igreja, exortando, abre aspas, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Está lá em 1 Coríntios 10:16. Se a igreja de Corinto não houvesse deturbado a ceia do Senhor, é possível que jamais tivéssemos tido o privilégio de conhecer o ensino de Paulo sobre o assunto. Quando ele foi desafiado a ensinar os coríntios a respeito do real significado da ceia, disse-lhes que ela era uma comunhão. Devemos olhar mais de perto o problema ocorrido em Coríntios, a fim de compreender melhor o que este termo significa para Paulo. Subtítulo: Desprezando os filhos de Deus. Paulo achava-se convencido de que os coríntios haviam esquecido o fato da ceia do Senhor
representar uma comunhão. O problema deles não era aparentemente o de se recusarem a levar a sério a ceia do Senhor, pois esta não tinha sido omitida pela igreja de Corinto, nem estava sendo tomada levianamente. A repreensão do apóstolo aos cristãos de Corinto sugere que o problema deles resultara de um mal entendido quanto à ceia do Senhor. O que acontecera com a ceia do Senhor em Corinto? Um sistema de grupinhos e facções começou a surgir toda vez em que a congregação se reunia. A situação mostrou-se tão grave que Paulo declara, abre aspas, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, fecha aspas. Está lá em 1 Coríntios 11, 17. Quando a igreja se reunia, surgiam divisões. No grego, schismata, que ameaçava destruí-la. Não se tratava de divisões relativa a falsas doutrinas ou sobre espírito partidário, mencionado anteriormente em 1 Coríntios 11, 20. Não obstante, essas divisões ameaçavam arruinar a ceia do Senhor. Ficamos sabendo melhor qual a natureza insidiosa dessas divisões quando Paulo declara, abre aspas, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, fecha aspas. 1 Coríntios 11, versículo 20 e 21. O problema estava em que, embora alguns cristãos se fartassem, outros passavam fome e era forçado a sentir sua pobreza com dor e vergonha. A congregação de Corinto, em lugar de mostrar-se como um grupo de irmãos e irmãs no serviço de adoração, apresentava um quadro vergonhoso de divisão social. Nas palavras de Paulo, abre aspas, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Fecha aspas. 1 Coríntios 11, 22. O propósito do evangelho era estabelecer a paz entre os irmãos, mas em Corinto os irmãos se achavam divididos em classes sociais e econômicas. Paulo viu uma igreja dividida em categorias ricas e pobres na ceia do Senhor e percebeu que não participavam realmente de uma ceia que pertencesse a Cristo. 1 Coríntios 11, 2. Cristo é o Senhor da unidade e não da divisão. A preocupação de Paulo em sanar as divisões sociais na igreja manifestou-se numa exortação posterior, abre aspas, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros, fecha aspas, está lá em 1 Coríntios 11, 22. Os cristãos mais pobres não tinham descanso do trabalho. O domingo não era feriado para eles. Os cristãos mais ricos, aparentemente, não se preocupavam em esperar pelos mais pobres, aumentando assim a divisão social na igreja. A ceia do Senhor em Corinto estava longe de ser uma comunhão de irmãos e irmãs, tornando-se uma ocasião para que os grupos separassem a igreja. Onde quer que isso aconteça, a ceia está sendo deturbada. Subtítulo: Só você, eu, só você e eu, Deus. Como poderia ter surgido essa situação? Uma leitura de 1 Coríntios não indica que os irmãos naquela cidade tivessem conscientemente abusado da ceia do Senhor. Sua falha resultava de uma incompreensão da parte deles. Levavam a ceia do Senhor muito a sério, mas se alguém lhes perguntasse o significado da mesma, talvez respondessem
tratar-se de uma comunhão particular com Deus. É também provável que os cristãos de Coríntio julgassem haver uma espécie de magia nos elementos em si. Podem ter acreditado que o simples fato de participar da comunhão fosse uma garantia de salvação eterna. Assim sendo, podem ter achado que podiam partilhar dela sem preocupar-se com os demais irmãos, pois tratava-se de um assunto puramente pessoal, entre cada um deles e Deus. Este tipo de ensinamento parece ser a base da advertência de Paulo em 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Ela foi feita a pessoas que lembravam o fato de seus ancestrais terem sido salvos no deserto comendo e bebendo, entre aspas, comida espiritual. 1 Coríntios 10, 3. Como citado no Velho Testamento. A lição era simples. O fato da geração do deserto ter se alimentado de um manjar espiritual e bebido de uma fonte espiritual não garantiu a sua salvação. Veja lá em 1 Coríntios 10, 3 e 4. A maioria dos que haviam participado dessa alimentação sobrenatural ficara até mesmo, entre aspas, prostrada no deserto. 1 Coríntios 10, 5. Esta lição de história serviu para advertir os coríntios de que a salvação jamais pode ser garantida simplesmente através de alimento ou bebida espiritual. As palavras de Paulo são um lembrete para a igreja de hoje. O cristão pode tomar a ceia do Senhor com toda seriedade, pode ser fiel em sua participação, mas se negligenciar seu irmão e esquecer-se do resto da comunidade, não se trata então absolutamente da ceia do Senhor. Veja 1 Coríntios 11, versículo 20. A ceia do Senhor representa mais do que uma comunhão vertical com Deus. Ela dá também ocasião para que os irmãos se lembrem do relacionamento íntimo com seus irmãos e irmãs. Subtítulo: Este é o meu corpo. Como vimos, a desordem em Coríntios deu lugar ao ensinamento de Paulo sobre a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 23 a 26, Paulo lembra seus leitores da origem da ceia do Senhor, abre aspas, na noite em que foi traído, fecha aspas. Ele recorda que já lhe contara essa mesma história e que a recebera do Senhor. E como se o apóstolo estivesse dizendo, abre aspas, vocês se esqueceram do que lhes ensinei? Não estão vendo o que está envolvido nesses ensinamentos? Fecha aspas. O relacionamento exclusivista de cada cristão com Deus, manifesto na igreja de Corinto, representava para Paulo uma deturbação das palavras de Jesus. Abre aspas, esse é o meu corpo, este é o meu sangue. Fecha aspas. Essas frases de Jesus lembram a igreja quanto ao significado real da ceia do Senhor. Somos privilegiados pelo fato de Paulo, em 1 Coríntios 10, 16 a 17, comentar a respeito das palavras de Jesus em 1 Coríntios 11, 13 a 15. Paulo pergunta, abre aspas, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partilhamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Fecha aspas. Quando Paulo comenta sobre as palavras de Jesus na instituição da ceia do Senhor, ele descreve esta como uma, abre aspas, participação, fecha aspas, no corpo e no sangue de Cristo. Subtítulo: mais do que um memorial. Mas o que Paulo indica com comunhão ou participação da ceia do Senhor? O termo grego usado aqui é novamente koinonia, cujo significado básico é a partilha de algo comum a todos. Koinonia
traduz-se frequentemente como fraternidade. Trata-se de um termo usado para uma relação íntima entre companheiros, como aquela que existe entre o cristão e Jesus Cristo. No batismo, o cristão passa a participar do destino de, do destino de Jesus, na sua morte e ressurreição. Veja Romanos 6,5. Na ceia do Senhor, ele se torna o amigo íntimo de Cristo e assim participa de sua morte a nosso favor, pois é naquela que partilhamos dessa morte e dos benefícios da salvação. Comunhão significa, portanto, partilhar com Cristo. Na ceia do Senhor, na ceia do Senhor, Jesus acha-se presente com a igreja. Existe realmente uma relação vertical entre o crente e seu Senhor, pois ao participar de seu corpo e sangue, nos unimos com ele e nos tornamos seus companheiros. A ceia do Senhor é muito mais do que um memorial para com o Senhor morto, mas um memorial de comunhão para nos reunirmos, confraternizarmos com aquele que aquele que continua presente na igreja. Os leitores de Corinto podem ter concordado com Paulo quando falou de uma relação vertical com Jesus Cristo na ceia do Senhor. Havia, porém, ainda algo radicalmente errado com a igreja que se dividia daquela forma na ceia do Senhor. O problema deles estava em considerar-se como indivíduos isolados, cada um comungando separadamente com o seu Senhor. Enquanto vissem a ceia do Senhor sobre essa luz, podiam ignorar o irmão com a consciência tranquila. A experiência religiosa em particular não é um substituto do amor fraternal. Paulo não irá tolerar essa atitude. A ceia do Senhor não divide os irmãos. Paulo lembra imediatamente seus leitores que a ceia do Senhor é uma fraternidade ou comunhão no corpo e sangue de Cristo, acrescentando, abre aspas, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participam do único pão, fecha aspas. Está lá em 1 Coríntios 10, 17. A associação com a associação com Cristo leva à associação com os cristãos, ao companheirismo com os membros da comunidade. Não se pode gozar de comunhão com Cristo sem também experimentar comunhão com o corpo de Cristo, a Igreja. Esta a mensagem que os coríntios não compreenderam. Paulo conclui que quando a Igreja partilha do corpo de Cristo, ela se torna, na verdade, um só corpo. A ênfase do apóstolo está na unidade da Igreja que tem uma fonte comum. Só existe um corpo, no qual a igreja foi batizada. 1 Coríntios 12, 13. Só existe um corpo, partilhado pela igreja na comunhão. 1 Coríntios 10, 17. Os cristãos não podem continuar a partilhar do corpo único de Cristo e permanecer isolados, sem demonstrar amor. Partilhar em Jesus Cristo é confraternizar-se com outros. Ao participar do mesmo pão, a Igreja demonstra em cada serviço de comunhão que ela representa o corpo unificado de Cristo. Este fato em si exclui o individualismo que caracteriza o culto em Corinto. Ninguém poderia argumentar, em face da declaração de Paulo, que a comunhão fosse um assunto particular entre o homem e Deus. Se na comunhão nos tornamos um só corpo, jamais será permitido desprezar os membros da comunidade. Subtítulo:
Discernimento do corpo. A comunhão possui um foco duplo. É uma comunhão com Cristo e com os demais crentes. Mas este segundo aspecto não tem sido bastante esquecido. Para muitas pessoas, a comunhão representa apenas comunhão com Deus. Grande parte dos hinos cantados tradicionalmente durante a ceia do Senhor enfatiza apenas o relacionamento vertical com Deus. Paulo jamais negou haver uma comunhão com Deus. Todavia, ele também indica que, toda vez que a ceia do Senhor deixa de ser uma confraternização entre cristãos, ela foi deturbada. Toda vez que a igreja se esquece disso, está concordando com os oponentes de Paulo. Precisamos compreender a situação a que Paulo se referia, a fim de apreciarmos melhor os conselhos dele a respeito de outros assuntos relativos à ceia do Senhor. Ao lembrar que a falta de amor era o pecado específico da igreja de Corinto, a advertência de Paulo sobre, abre aspas, comer indignamente, fecha aspas, refere-se a um comportamento carente de amor, sendo um obstáculo à fraternidade. Veja 1 Coríntios 11, 27. Os que não, entre aspas, discerne o corpo, está lá em 1 Coríntios 11, 29, não são apenas levianos ao participarem da ceia do Senhor, mas também desconsideram a comunidade, o corpo de Cristo. Abre aspas, discernir o corpo, fecha aspas, é saber que o corpo de Cristo nos uniu e nos tornou responsáveis uns pelos outros em amor. Paulo declara, abre aspas, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, fecha aspas, 1 Coríntios 12, 26. Na comunhão nos unimos, não como membros isolados, mas como parte do corpo de Cristo. Algumas vezes ficamos imaginando se a igreja virá um dia a aprender a lição proclamada por Paulo à igreja de Corinto. Paulo viu na morte de Cristo e de novo na ceia do Senhor um poder bastante forte para superar as divisões naturais de classe e raça. A ceia do Senhor deveria ser a demonstração de que a parede divisória entre os grupos fora derrubada, surgindo em seu lugar uma comunidade criada por Cristo. Escravos e senhores, judeus e gentios se transformaram em companheiros partilhando de uma salvação comum. Nenhum outro poder mostrou-se capaz de destruir essas barreiras humanas. A comunhão da ceia do Senhor foi uma demonstração do poder do Evangelho. Nosso mundo, como o de Paulo, acha-se tragicamente dividido com base nos níveis de renda, de cultura e de origem étnicas. Se a igreja deve manter-se fiel ao Senhor, cujo corpo foi dado por todos, a ceia do Senhor deve ser uma ocasião em que os grupos se fundam em um só corpo. Concluído aqui o capítulo 6, depois vamos ver no capítulo 7, morrer para viver em conjunto. Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, publicado aí pela editora Vida Cristã, do James. Peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe aí esse vídeo com seus grupos aí da família, do serviço, do colégio, do bairro, para que a palavra de Deus chegue mais e mais longe e as pessoas possam aprender aí melhor sobre a ceia do Senhor que a gente viu hoje, tá bem? Não fique com dúvida, se ficar com alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Me escreva,
Terei o maior prazer de tirar a sua dúvida, estudar com você, tudo gratuitamente. E se você mora longe, podemos agendar e fazer por videochamada também, tá bom? Muito obrigado. Fico muito feliz do tempo aí que você está investindo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também fica muito feliz em você investir na palavra dele e em aprender. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?